Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 315. Livro dos Médiuns, capítulo 29. Questão 348. Tema: rivalidade entre as sociedades. Associar apenas a sociedade espírita, rivalidade, atrito, conflito, desunião, de certa forma, seria até, não vou dizer assim, uma injustiça, mas uma infantilidade, uma pobreza de espírito, associar-se apenas à sociedade espírita, aos espíritas, às casas espíritas, às instituições espíritas. Por que uma infantilidade? Porque nós sabemos que no coletivo, devido à desigualdade evolutiva, ninguém pensa igual. Então é natural. É natural. Parece que o tema rivalidade parece que expressa assim algo de muito agressivo, mas na íntegra, se nós pararmos para analisar, não. Por que não? Porque não podemos associar apenas a sociedade espírita, como já acabamos de dizer, devido à desigualdade evolutiva, ninguém pensa igual no coletivo. Pois se associa apenas à sociedade espírita. Mas não. Quando se fala num todo, num coletivo, nós temos que integrar neste coletivo todos os seres que encontram-se em processo de evolução no reino hominal. Então, nós podemos, de certa forma, sim, citar, por exemplo, os evangélicos. Você acha que entre os evangélicos não existe rivalidade? Existe. Porque quando se fala em evangélico, existe milhares de denominações. Você já parou para observar? Existe a denominação de fulano, eu não vou dizer nome. Existe a denominação de cicrano, de bertano, né? Então, existe milhares de denominações. Agora, por que existe
essas milhares de denominações dentro da denominação evangélica? Devido à desigualdade evolutiva no coletivo, porque ninguém pensa igual. Você já parou para pensar no catolicismo, por exemplo? Porque existe o católico apostólico romano, não é? E existe também o católico normal. Existe os anglicanos, existe outras denominações, os luteranos, o budista, né, que é o budismo, o islamismo. Se nós pararmos para analisar, o princípio é o mesmo, Deus. Mas a desigualdade evolutiva que levou os seres a se dissiparem pelo fato de não pensarem todos da mesma forma. Mas por que não pensamos da mesma forma? Devido à desigualdade evolutiva. Por isso, não aderimos, por isso não admitimos, porque existem rivalidades entre todas as denominações religiosas. Existe. Uns faz uma coisa, outros faz outra coisa. Ninguém faz igual o outro. Lá eles praticam tudo que nós aqui praticamos. Não praticam. Mas por que não praticam? Devido à desigualdade evolutiva. Mas a casa lá, o funcionamento lá é igual ao funcionamento da casa onde eu trabalho. Não é, devido à desigualdade evolutiva. Sentimento, qualidade aparente pode até parecer, como, por exemplo, os gêmeos. Fisicamente, a aparência 99,99999% comprovado pelo cientista. A aparência dos gêmeos, do trigêmeo, são idênticas. Mas pelo fato de 99,999 já é uma demonstração que não são idênticos. E o perispírito e o espírito, que são individualidades à parte, diferente. Porque dois gêmeos, apenas, vamos dizer assim, a aparência, que são idênticas, física, mas
A alma ali, cada qual é detentora de uma personalidade independente, que não tem nada a ver. Onde uma ali pode ser mais evoluída ou mais atrasada, uma que a outra. Uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra. O que nós temos que entender é que nos universos e em todas as dimensões, por toda a eternidade, não existe sequer dois seres iguais, idênticos. Principalmente em questão de evolução. Nós temos que entender que para Deus, todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. Mas entre nós, todos nós somos desiguais, devido à desigualdade evolutiva. Para Deus, todos nós somos iguais, porque Ele nos ama incondicionalmente. Não há para Deus diferença. Se é mais, se é menos, não existe para Deus mais ou menos. Para Deus existe tudo igual. Mas existe entre nós uma desigualdade evolutiva. Então, se nós pararmos para analisar, pode parecer cansativo o esmiuçamento da rivalidade entre as sociedades, no princípio agora, mas pode ter certeza que o que nós estamos comentando aqui faz parte da rivalidade entre as sociedades já. Nós já estamos tratando da rivalidade entre as sociedades. Eu acho que você já captou isso. Eu não preciso ler aqui para me poder falar a respeito da rivalidade entre as sociedades. Nós já estamos tratando da rivalidade entre as sociedades. Quando dissemos no princípio que não trata-se só apenas do espírita, e sim do ser em processo de evolução, principalmente o ser hominal, devido à desigualdade na coletividade. Porque nós nos encontramos, nós fazemos parte de um coletivo. Nós fazemos parte de um coletivo. E esse coletivo, ele integra-se tudo que existe, tratando-se a questão de seres hominal. Por exemplo, uma empresa. Você já parou para observar a desigualdade entre as empresas? Uma fabrica um produto, outra fabrica um outro produto. Uma empresa fabrica 10 tipos de produto. Outra empresa fabrica 5 tipos de produto. Você parou para observar a desigualdade, a rivalidade na questão de produção, né? A rivalidade no mercado. A rivalidade no mercado. A rivalidade na bolsa de valores.
E pelo fato da rivalidade na bolsa de valores, existe o ágil e o deságil. Isso que leva às oscilações no câmbio. A rivalidade que nós podemos analisar, essa rivalidade está relacionado à desigualdade evolutiva, a forma de pensar de um que não é igual à forma que pensa o outro. Nós temos que analisar também a rivalidade hoje no mundo na questão do psicossocioeconômico. Você já parou para observar a desigualdade psíquico-socioeconômico? 8 bilhões de seres, podemos dizer isso. 2023, 8 bilhões de seres encontram-se inseridos no processo do psicossocioeconômico. Existe uma rivalidade, cada qual lutando pelo o teu espaço. Querendo ou não, todo mundo luta pelo teu espaço. Então, é um processo natural na integração com a natureza de Deus. É um processo natural na integração com a natureza de Deus. Aqueles que se compenetram na natureza de Deus, ele consegue viver no coletivo essa rivalidade entre a sociedade, porque essa sociedade, para esse ser, essa sociedade não passa-se de um coletivo, porque ele não vê apenas a denominação. Quem encontra-se compenetrado a Deus, a Jesus, ele não consegue enxergar a não ser a coletividade e nunca a denominação. Como, por exemplo, vou tentar explicar a denominação. Denominação católica, denominação evangélica, denominação espírita. Você entendeu mais ou menos assim? Quem compenetrado a Deus se encontra, não se preocupa com denominação. Ele se preocupa num todo, com um todo. É num todo, com um todo, no coletivo. Ele se preocupa. Por isso ele não exige denominação. Ele aceita. Ele compreende. Por que que ele aceita e ele compreende? Porque ele sabe que ninguém pensa igual
Ele sabe que ninguém pensa igual. Vamos tratar aqui na Terra 8 bilhões de pessoas no corpo físico. Nenhum pensa igual ao outro. E mesmo que a pessoa pense igual ao outro, existe a desigualdade evolutiva no pensamento, no desejo. Às vezes, a pessoa pensa da seguinte forma: eu vou convidar o Luiz Antônio para que possamos hoje à noite distribuir pão e leite aos necessitados. Beleza. E eu também automaticamente penso assim: eu vou convidar fulano ou cicrana para distribuir pão e leite hoje à noite comigo. Só que eu penso em distribuir 5 litros de leite e 20 pães. Olha só para você ver a desigualdade. 5 litros de leite e 20 pães. Aí a pessoa chega e me convida: Luiz, vamos distribuir leite e pães hoje à noite? Vamos! Oh, nossa, eu estava pensando nisso. Pois bem, trouxemos aqui 30 pães e 10 litros de leite. É a mesma coisa. A diferenciação encontra-se, a desigualdade, a diferenciação encontra-se na desigualdade da quantidade. Parece que é difícil, não é, gente? Mas não é difícil. A diferenciação encontra-se apenas na desigualdade da quantidade. Eu pensava 20 pães, trouxeram 30. Eu pensava 5 litros de leite, trouxeram 10, ou 15, ou 20. É a mesma coisa. Por que trouxeram 30 pães e não 20? Como eu pensava. Devido à desigualdade evolutiva, cada um encontra-se num nível diferente. Agora, 20 pães, 30 pães, 20 litros de leite, isso, na desigualdade evolutiva, isso é o de menos. Isso é de menos. Isso é o visível. E o invisível? Que volatiza, imperceptível, numa sutilidade tamanha que quanto menos percebemos, já nos encontramos ou lá no céu mitológico ou lá no pântano, no meio dos infernos mitológicos. Perdão aos termos. Mas se faz necessário esses termos para que as pessoas entendam. Então você consegue entender a rivalidade entre as sociedades, não só espírita, mas num coletivo. No reino hominal, em que todos nós nos encontramos. Desde aquele que mora embaixo de um viaduto, aquele que mora
nos melhores palácios existentes no mundo. Todos nós fazemos parte de um coletivo. Mas existe a desigualdade evolutiva. E pelo fato da desigualdade evolutiva, existe a rivalidade entre todos. Por que a rivalidade? Porque neste coletivo, ninguém pensa igual o outro. E ninguém encontra-se no mesmo nível evolutivo que o outro. Então é natural a rivalidade. É natural a rivalidade. Eu costumo dizer que a evolução só se torna importante devido à desigualdade. E não faz-se por menos. É natural. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo vídeo eu prometo começar a ler aqui na íntegra, que é a questão 348.